Quando você abre a edição, aqui você acrescenta, vai acrescentar uma base de dados, ele pede o nome da base de dados, como sempre, né? Eu vou colocar como nome Biblioteca Comunitária. Poderia colocar qualquer outro nome, mas vou repetir esse nome aqui. Ok? E na descrição é sempre aquilo. Eu posso colocar uma descrição que seja interessante para mim, né? Ou seja, uma descrição que já aponte a ferramenta e diga o que ela faz, tá? Nesse caso, eu vou preferir colocar como descrição realmente alguma coisa que aponte para a ferramenta direitinho. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer um acesso aqui, ó, vou copiar vou copiar esse código fonte aqui, só para botar lá, tá? Isso, vou para cá, vou colar ele aqui, ó, no botão HTML, tá? Vou abrir o botão HTML e copiar aquele código fonte para cá. Atualizei, tá? Aqui eu vou mudar para acima, né? Acima, você terá acesso à biblioteca comunitária, né? Biblioteca comunitária. Este é o espaço que você pode usar para compartilhar documentos diversos com os colegas. Documentos diversos com os colegas. Eu copiei da página aqui que eu tinha, eu tenho que ser, sempre lembra que para você fazer esse tipo de cópia do código, tem que ser no Firefox, para você copiar o código só daquela parte selecionada. Então eu selecionei, mandei copiar o código fonte, ó, copiar o código fonte da seleção. Aí normalmente eu pego toda a div aqui para facilitar. Eu copio, colo, tá? E faço esse procedimento aqui, jogo aqui. É só abrir o botão HTML e colar aqui. Só que agora eu vou até aproveitar e vou pegar esse parágrafo que tem a linha e vou colocar para baixo da tabela. Por quê? Porque senão ele vai ficar, ó, a linha ficando em cima, como eu estou apontando para cima, faz uma separação, e para evitar isso eu vou colocar a linha para baixo. No caso aqui, ó, eu vou mandar exibir essa descrição na página do curso, tá? Para que essa descrição aqui aponte para a biblioteca lá na página principal do site, tá? Aqui eu tenho uma caixa em que eu posso definir um escopo de tempo para disponibilizar essa atividade. Ou seja, dentro desse escopo, ela vai estar disponível para o aluno executar. Fora desse escopo, o aluno não vai ter acesso para executar essa tarefa, tá? Eu posso também definir um tempo, um escopo, para ela ficar visível, né? Então eu defino aqui para ela estar visível e ela fica oculta. Então eu posso definir também isso. Posso definir uma quantidade de itens obrigatórios que o meu aluno tem que postar. Então eu quero que ele poste pelo menos 3 arquivos. Aí eu venho aqui e defino 3. Eu quero que ele poste pelo menos 2. Aí eu venho ali e defino 2. Tá? Ou seja, esses 2 arquivos ele precisa postar para ser avaliado e receber a nota máxima da atividade, né? Agora, eu também posso definir uma quantidade máxima de itens. Eu não quero que ultrapasse 10. Ele tem que postar 2, mas ele não pode ultrapassar 10, senão fica coisa demais, tá? Mas 10 eu estou aqui chutando, tá? São números, isso.
Comentários. Eu posso abrir para que a cada postagem seja possível fazer comentários. Só o professor? Não, qualquer um. Então eu acho interessante, porque o aluno posta lá um documento e você pode comentar embaixo, ó, excelente documento, tal. Eu acho interessante. Ó, eu estou comentando essa aqui, comentários. Comentários sim, ou seja, cada postagem vai permitir que os companheiros interajam. Exigir aprovação, isso aqui é muito interessante, pessoal, presta atenção. Se eu digo que sim, toda postagem dos alunos vem primeiro para o professor, para que ele avalie e libere a publicação. Isso é interessante quando você está trabalhando com uma turma de adolescentes ou que é uma turma que não para não ir coisa que não é conveniente, tá? Então, se você acha que há necessidade disso, por exemplo, trabalhando com vocês, eu coloquei que não precisava de aprovação, tá? Agora, lógico que se for trabalhar com uma turma de alunos mesmo e tal, a gente pode ser que tenha alguma... Primeiro para você deixar... Isso. Se você disser que sim, exige aprovação sim, quando o aluno postar, vai vir o documento para a tua caixa postal, para o seu e-mail, para você verificar o documento e aprová-lo, tá? Então, esse é um detalhe interessante. O comentário também é sim, né? Comentário, eu gosto de botar sim. Eu gosto de botar sim no comentário. Então, aqui não há necessidade. Qualquer dúvida, gente, sempre tem uma interrogaçãozinha do lado que esclarece alguma dificuldade. Ó, essa configuração controla a categoria na qual as notas da atividade são postadas no livro de notas. Então, isso se você tiver definido no livro de notas, essas questões ligadas a configurações. Se não tiver, você não vai usar porque não tem, mas também não vai fazer diferença, tá? Avaliação. Bom, função de permissão para avaliar, isso aqui você vai estabelecer função, isso aqui não vai ficar disponível. Tipo de agregação, nenhuma avaliação, média das avaliações, contagem de avaliações. Vamos supor que você tenha definido que o aluno poste dois arquivos no mínimo. Aí ele vai e posta os 2 arquivos. Num ele recebeu 8, no outro ele recebeu 10, tá? Aí você vai definir aqui quanto é que vai ficar a nota dele. Se ele vai ser a média, se vai ser a contagem das avaliações, se vai ser a avaliação máxima, ou seja, ele vai ficar com a nota 10. Se vai ser a avaliação mínima, aí nesse caso vai ficar com a nota... Não, no caso é o seguinte, você, para uma tarefa, para uma postagem, você deu nota 8. Para outra postagem, você deu nota 10. Se você definir que ele vai ficar com a avaliação máxima, ele vai ficar com a nota maior. Ele vai ficar com a 10. Se você definir que ele vai ficar com a avaliação mínima, que é logo abaixo ali, vai ficar com a 8, tá? Podia ser a média. Mais justo, tá? Então, depende de como você vai trabalhar. Eu normalmente acabo trabalhando com a nota maior, mas a média é mais justa. A média é mais justa, tá? Bom, escala. Isso aqui é importante, gente. Tem várias possibilidades de escala. Normalmente eu uso a escala de 0 a 10. Porque a gente no Brasil está acostumado com a nota de 0 a 10. Tá? Mas assim, como esse sistema é um sistema universal, em muitos outros países o padrão não é de 0 a 10, é de 0 a 100, então a possibilidade de você definir que a nota vai ser de 0 a 100. Pode ser também, tá? Então você define, eu normalmente coloco de 0 a 10, tá? Permitir avaliação apenas para itens com datas nesse intervalo, então aqui também você pode definir um escopo onde as avaliações serão feitas só dentro desse intervalo. Ou seja, quem postar fora desse intervalo vai poder postar, vai estar livre para fazer a postagem, mas não vai ser pontuado. Só vai ser pontuado dentro desse escopo. A não ser que você venha ali e altere o prazo, tá? Então você também não precisa ativar isso. Se você não ativar, vai ficar valendo o tempo todo em que a atividade esteja disponível,
tá? Mas é sempre bom botar um prazo. Aí depende do seu critério, de como você vai definir a coisa. Aqui é o seguinte, gente, como eu defini que meu curso vai funcionar na modalidade de grupos, então aqui eu defini que meu curso vai funcionar na modalidade de grupos, mas eu disse que não ia forçar o grupo. Lembra que eu coloquei que não ia forçar? Porque eu falei que não ia forçar. Quando eu estou criando uma atividade, ele permite que eu escolha se eu quero ou não usar a modalidade de grupos. E eu tenho 3 opções. Ou eu não uso modalidade de grupos, ou seja, todos vão participar, todos vão ver, vai estar tudo normal. Ou eu uso grupos separados. Como eu defini que usaria grupos separados lá, ele bota como padrão grupos separados, ele já deixa marcadinho. Mas você pode vir aqui e alterar. Bom, nessa atividade eu não quero que haja avaliação por grupos, então todos vai ser uma avaliação sem nenhum grupo. Ou você coloca grupos visíveis. Qual a diferença entre grupos separados e grupos visíveis? Grupos separados, os alunos dos grupos não veem as atividades dos outros grupos. Não, eles não veem, só veem o grupo só vê o que o amigo do grupo coloca. Agora, se eu coloco grupos visíveis, o meu grupo vê o que os outros grupos estão fazendo, mas não pode interagir. Ou seja, por exemplo, se eu quiser, não está liberado para você fazer comentário, se eu coloco grupos visíveis, eu vou ver o que o aluno do outro grupo postou, mas eu, como aluno desse meu grupo, não vou poder comentar, tá? É parecido com o Wiki, você pode comentar o que o outro faz, né? Isso, você pode dar continuidade ao documento do outro. Isso se você tiver sem grupo. Se você tiver grupos separados, você só vai poder... Se for um grupão, né? Então veja, isso aqui é bem interessante. Você pode definir aqui, para essa atividade, por exemplo, eu não quero que funcionar como grupo, no modelo de grupos. Eu vou... Aí um ficou um grupo. Isso. Aí não vi. Uhum. Mas esse aí você não pega essa base de dados, você viu? Eu acho que não, porque na verdade a ideia é que todos veem todos os documentos dos outros. Então veja, visível, sim, assim, mostrar. Se você colocar oculto aqui, o olhinho vai ficar fechado e ninguém vai ver, só você vai ver, mas os alunos não vão ver. Como é uma atividade que será avaliada, é interessante você colocar um número de identificação aqui, um nome de identificação, para poder o quê? Quando for lá para o bloco de notas, você ter essa referência. O controle dos alunos. O controle, porque ele vai criar uma coluna com o nome que você for dar ali. Então, vou botar aqui biblioteca, tá? Comunitária. Só isso, biblioteca comunitária. Por que tem aquele tracinho? É o underline, só para manter uma palavra só, né? Quando você coloca o underline, é um string, é uma palavra só que você está criando ali, para identificar melhor. Olha, gente, aqui ó, eu vou porque esse aqui foi só a primeira etapa. Eu tenho que ainda definir algumas coisas nessa atividade. Ou seja, eu criei a atividade, mas eu preciso definir algumas etapas a mais. Então eu vou salvar aqui, ó, e mostrar. Só que eu vou encerrar aqui meu vídeo para ele não ficar muito longo, para eu criar um novo vídeo logo em seguida com a próxima etapa, tá? Então, Deixa a gente ver, não? Para a gente copiar. Artigo RFS